Olá, eu sou o professor Paulo Quintairos, da Universidade de Taubaté, e vamos agora dar continuidade à elaboração e análise de projetos. Vamos para as unidades 3 e 4 de nosso curso. Na unidade 3, nós vamos tratar do gerenciamento da qualidade dos recursos e da comunicação do projeto, que são elementos fundamentais para o sucesso de um projeto, qualquer projeto, seja ele um projeto de pesquisa e desenvolvimento, até mesmo um simples projeto de mudança em processos e procedimentos internos de uma empresa. Aliás, dizem que a comunicação é o maior problema de todas as empresas e eu acredito nisso. E também é o maior problema para todos os gestores de projetos. Vamos começar então sobre qual é o papel de um gerente. Já que a comunicação é tão importante, por quê? O que as pessoas esperam de um gerente? Ou o que as pessoas acreditam seja o papel de um gerente? Peter Drucker afirmava que o gerente ele é como um maestro de uma orquestra, em que ele trata do planejamento, da coordenação e do controle da equipe. Isso leva muitas pessoas a acreditarem que o gerente é aquela pessoa que fica atrás de uma mesa, tranquilamente, planejando, recebendo dados e controlando a execução de todos os procedimentos e também do processo e do projeto de uma empresa. Mas a investigação e entrevistas feitas com gerentes de todos os níveis e de todos os tipos de projetos nos levam a uma visão muito diferente desse papel do gerente. Em geral, gerentes trabalham sob pressão, trabalham com muitas interrupções, com pouca tranquilidade e fazem o controle em meio a informações que chegam das pessoas. Por isso, o trabalho de um gerente, em geral, e mais ainda de um gerente de projeto, ele opera num ciclo contínuo e dinâmico em que ele recebe informações das pessoas, informações prévias. A partir dessas informações, ele imprime ações e essas ações precisam ser desenvolvidas pelas pessoas, que vão dar um retorno sobre o que está acontecendo e, novamente, ele opera nesse ciclo. Esse ciclo ocorre várias vezes até num mesmo dia. Quanto tempo um gerente dá de atenção a alguma coisa, a alguma atividade? Em geral, um gerente gasta menos de 1 minuto. Isso é um dado comprovado por vários projetos científicos em que foi acompanhado o cotidiano desses gerentes. Por isso, essa visão do gerente como o grande planejador que trabalha com muita calma, sem pressão e baseado em dados já consolidados, ela é uma visão bastante distorcida da realidade. Quando os dados chegam a ser consolidados em informações formais para um gerente, já é muito tarde para que ele possa tomar ações corretivas ou mudanças de rumo e que ele vai comunicar às pessoas. Por isso, um gerente trabalha continuamente recebendo informações prévias, quanto antes melhor, para que ele possa propor ações ou tomar atitudes e que essas atitudes e essas ações sejam desenvolvidas pelas pessoas que ele está gerenciando. Na prática, a visão que se tem do trabalho de um gerente pode até ser parecida com a de um maestro, mas não de um maestro numa apresentação de uma orquestra, e sim do maestro durante um ensaio, onde as coisas podem dar erradas, onde ele precisa corrigir falhas, onde ele precisa conversar com as pessoas, onde ele precisa coordenar a equipe e se comunicar continuamente. Uma visão muito diferente daquela que se espera de um gerente. Gerentes de plantas industriais não são pessoas que ficam atrás de suas mesas, lendo dados e relatórios. Em geral, eles passam pouco tempo atrás dessas mesas e muito tempo rodando a linha de produção e descobrindo o que está funcionando bem e o que não está funcionando. Gerentes de produtos passam muito tempo ouvindo seus clientes, interagindo, saindo às ruas para ver qual é a aceitação do produto no mercado, trabalhando sempre nesse ciclo contínuo de coletar informações, tomar ações
e comunicar essas ações às pessoas. Por isso, não se iluda. Um gerente de projeto ele vai suar muito a camisa e não vai estar naqueles trajes onde tudo ocorre com muita perfeição, como na apresentação de uma orquestra. A apresentação de uma orquestra pode ser o momento em que o gerente apresenta um projeto finalizado para quem contratou, quem solicitou o projeto. Mas no cotidiano dele, ele vai suar muito a camisa e, literalmente, por muitas vezes, como um maestro no meio dos ensaios da preparação de uma orquestra. Onde nós estamos nesse momento, nesse nosso curso? Nós estamos tratando agora de qualidade. A qualidade é uma das fases do projeto e que tem que ser integrada em tudo isso aqui. Estrutura, maturidade, competências. O gerente é o grande integrador de tudo isso. Ele cuida do escopo, dos prazos, analisa os riscos, faz a comunicação interna com a equipe, verifica os problemas de comunicação entre as partes de uma equipe e se comunica também com os stakeholders e com as pessoas que estão interessadas no resultado final do projeto. Cuida da qualidade, mantém os custos dentro do orçamento, cuida da cadeia de suprimentos e das pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Por isso, tem toda uma estrutura muito complexa e a qualidade é só uma dessas coisas. Uma confusão bastante grande é feita entre qualidade e grau. Grau de qualidade não é um bom termo. Qualidade não é igual a grau. A qualidade é um parâmetro do desempenho na entrega do produto. E já o que a gente chama de grau, dentro do jargão aí da gestão de projetos proposto pelo PMI, ela está relacionada às entregas parciais, e elas têm características técnicas muito bem estabelecidas. Já a qualidade é uma qualidade global, se o projeto foi ou não um sucesso, se o projeto atingiu ou não aí os seus fatores críticos de sucesso. Por isso, muitas vezes, os membros da alta administração de uma empresa usam erroneamente o termo grau de qualidade e fazem uma confusão bastante grande entre uma coisa e outra. O grau é aquilo que se destina às fases de entrega. Qualidade é a qualidade geral que fala sobre a entrega de um projeto como um todo. Nós temos aqui um gráfico muito interessante para avaliar a qualidade de um projeto, que é o número de casos de problemas, o número de casos de erros e de coisas que não deveriam ter ocorrido e aconteceram dentro de um projeto. Esse gráfico ele é analisado por fatores acumulados. Então, nós temos aqui, na somatória total, 100% dos problemas que ocorreram dentro da execução de um projeto. Nesse exemplo aqui, foram 140 atrasos de entrega das fases ou entrega de atividades dentro da equipe. Foram mais de 120 atrasos na transportadora. Tivemos também aqui nesse exemplo entre 60 e 80 produtos danificados. Faturamento incorreto também de quase 60 produtos. Separação errada de produto entre 40 e 50, pedidos errados, ou erro nos pedidos, quase 40, preço de produto errado e outros fatores que aí não valia mais a pena acumular. Então, isso aqui dá ao gestor uma ideia de onde estão ocorrendo os maiores problemas no projeto. O atraso de entrega é o primeiro, ele corresponde a um volume enorme de problemas, seguido por atraso na transportadora. Num caso como esse, é recomendável analisar se o problema raiz está no atraso na entrega, na transportadora ou, na verdade, no pedido errado. Um erro no pedido ou um erro na separação
pode gerar os atrasos de entrega do produto e da transportadora, já que um pedido errado precisa ser revisto, refeito, corrigido e pode ser, e cabe ao gerente descobrir isso, que a causa raiz deste grande problema aqui está aqui embaixo, no número de pedidos errados. Um exemplo de formato de identificação das funções e responsabilidades que é fundamental para identificar quem é o responsável por essas falhas, né? Apenas identificar que as falhas ocorrem e qual é a raiz desses problemas é muito pouco. É preciso saber também quem é o responsável, com quem eu devo falar sobre esse problema. Para isso, dentro do planejamento do projeto, é necessário estabelecer as funções e as responsabilidades de cada elemento, para que nós tenhamos aí um gráfico de responsabilidade que pode ser matricial, onde é estabelecido qual é a função, quais as responsabilidades e qual a autoridade que cada um dos participantes do projeto tem. Como isso pode ser feito? Aqui a gente tem a atividade, definir, projetar, desenvolver e testar, as pessoas envolvidas nisso e qual é o papel delas para cada uma dessas atividades. Se ela é a responsável, se ela deve se reportar ou se ela atua como um consultor ou apenas como alguém que deve informar a ocorrência. Então, nós temos aqui, por exemplo, que responsabilidade pela definição no projeto cabe a apenas uma pessoa. Se o problema é na definição, apenas esse rapaz deve responder por isso. Se o problema está na comunicação e em que as pessoas não estão se reportando como deveriam, na definição nós temos uma pessoa, na fase de projetar nós temos também uma pessoa, no desenvolvimento também uma e nos testes também uma. Então, nesse caso, seria fácil identificar quem é o responsável pelo problema. Na consultoria, o C, nós temos mais de um elemento aqui numa mesma fase e nenhuma nessa fase aqui. Se o problema for a consultoria, então também é fácil identificar. Por isso, um quadro como esse daqui é muito importante para que o gerente, após identificar os problemas que estão ocorrendo no projeto, ele possa saber a quem ele deve cobrar as mudanças e a quem ele deve responsabilizar pelas falhas que estão ocorrendo. O controle dos recursos também é uma coisa importante e nada fácil. O gerente precisa analisar as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas. Se ele tiver simplesmente uma noção dessas três coisas, mas ele não tiver o detalhamento dessas coisas, ele vai ter muita dificuldade de controlar esses recursos. Quando um recurso é necessário? Em que fase? Se um recurso pode ser compartilhado, quem são as pessoas e em que fase esse recurso compartilhado vai ser usado? Ele vai ser suficiente? Uma máquina, um computador, consultoria externa, tudo isso pode ser compartilhado por mais de uma fase e, dentro do cronograma, o gerente precisa saber se esses recursos eles vão atender ao projeto ou não. Por isso, estabelecer todas as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas é importante. Aqui nós temos um exemplo de como fazer isso, também extraído lá do PMI. O plano de gerenciamento do projeto com o plano de gerenciamento do recurso. Quais são os documentos que devem constar aqui para o gerente? O registro de todas as questões, o registro de todas as lições aprendidas, a designação dos recursos físicos, cronograma do projeto, estrutura analítica, requisitos, tanto de recurso quanto de risco, dados de desempenho, acordo e por aí vai. E isso vai se refletir nas ferramentas e técnicas que ele precisa para atender essas entradas. Quais são as análises de alternativas, quais são as análises de custo-benefício, correspondendo a cada um dos elementos das entradas e que saídas são esperadas desse controle. Na comunicação, o gerente precisa tomar cuidado em distinguir o que é informação do que é ruído. Ele precisa ser, de um lado, o emissor e também
o receptor de informações. Por isso, ele tem que aprender a como eliminar o ruído de uma mensagem para decodificar ou eliminar o ruído da mensagem que ele está enviando, né? Ele tanto recebe quanto emite mensagens. Essas mensagens com ruído, a fofoca é um exemplo de um ruído. Fofoca precisa ser eliminada. Fofoca pode derrubar um projeto? Pode. Fofoca ocorre dentro da gestão de um projeto? Sim. São pessoas que trazem problemas pessoais que não deveriam, mas ocorre para dentro de um trabalho. Algumas coisas que são impressões não realistas que as pessoas têm. Tudo isso gera ruídos que o gestor precisa estar atento para saber se esses ruídos podem ou não prejudicar o andamento do projeto, e com isso ele vai então poder intervir nesta comunicação. O gerente precisa ser a pessoa que escuta tudo? Tudo não, mas ele precisa criar um sistema em que ele tenha noção, em que ele tenha uma ideia muito boa de tudo aquilo que está sendo dito. Muitas vezes a comunicação ela falha em que um problema ocorrido numa equipe ele não é comunicado à outra, e a outra equipe espera uma entrega perfeita. Muitas vezes um atraso, quando previamente comunicado, ele pode fazer com que a outra equipe que deve receber a entrega possa se preparar para esse atraso. E isso vai fazer com que a fluidez do desenvolvimento do projeto seja maior. Se o produto não vai chegar dentro do prazo esperado, a entrega não vai ser feita dentro daquilo que uma outra equipe espera para poder começar a trabalhar, ela pode se preparar para fazer outras tarefas. Mas se ela simplesmente é pega de surpresa e no dia da entrega ela não é feita, isso pode ser um problema. Isso pode gerar atritos entre as equipes e dificultar muito o trabalho. Por isso, o gerente ele deve andar na frente dos problemas. Ele deve sempre ouvir a equipe, fazer o acompanhamento, eliminar os ruídos da comunicação e estar sempre propondo soluções antes que os problemas venham a ocorrer. Na realidade, resolver problemas significa que um problema ocorreu e o gerente não sabia que ele ia ocorrer. Isso é muito ruim. As soluções devem anteceder a ocorrência do problema. Elas devem evitar as rebarbas entre os elementos das equipes e muitas vezes o desentendimento. Por isso, manter uma comunicação clara com toda a equipe e zelar pela fluidez da comunicação entre as partes de um projeto é papel, sim, do gerente. Muitas vezes o gerente diz: eu não devo dar ouvido a fofocas. Isso é verdade? É, mas também não é. Estranho isso? Por quê? Ele deve distinguir aquela fofoca que não vai absolutamente comprometer o andamento do projeto. Mas ele deve entender que algumas dessas fofocas, alguns desses ruídos, eles podem sim crescer e se tornar um problema dentro do projeto. E ele deve rapidamente fazer o quê? Corrigir a comunicação. Eu não recomendo que o gerente vá falar diretamente, com a origem da fofoca, mas que ele simplesmente mande uma comunicação, faça um comunicado geral, que pode ser por escrito, pode ser por WhatsApp, pode ser por um boletim, esclarecendo os problemas que estão ocorrendo e dizendo qual é a posição da gerência do projeto para que aquilo seja resolvido, para que aquilo seja sanado, ou em alguns momentos até dizendo que é um boato, que não é verdade, que aquilo não está acontecendo. Esta informação direta do gerente do projeto para todos os elementos envolvidos na equipe, ela é importante para que fofocas, ruídos não cresçam ao ponto de se tornar incômodos dentro da estrutura da gestão do projeto. Vimos então, nessa unidade, como gerenciar a qualidade e demos uma ênfase bastante grande à comunicação no projeto, que é um elemento crucial para a condução e para o desenvolvimento de qualquer projeto, e isso cabe como responsabilidade fundamental para o gestor do projeto, para o gerente do projeto. A última unidade
de elaboração e análise de projetos é dedicada ao gerenciamento dos riscos, das aquisições e à gestão das partes interessadas no projeto. Nós já falamos um pouco sobre cada um desses elementos, mas como eles são fundamentais para o sucesso de um projeto, nós vamos descer com maior nível de detalhamento e de profundidade em cada um desses elementos. Antes disso, vamos tratar um pouco do que é risco. O que é risco? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que risco é alguma coisa ruim, de que risco é alguma coisa sem controle. Isso não é verdade. Risco é alguma coisa controlada. Aquilo que pode dar muito certo ou que pode dar muito errado, mas que o gestor do projeto sabe que pode acontecer. É totalmente diferente de incerteza. Incerteza é aquilo que ninguém tem controle. Risco é mensurável. Eu posso calcular, inclusive, a probabilidade de alguma coisa ocorrer. Mas eu não posso calcular a probabilidade de uma incerteza ocorrer. Por exemplo, qual é a probabilidade de uma pandemia ocorrer e todos os negócios de uma economia serem fechados momentaneamente no lockdown? Não é possível calcular isso. Isso não é um risco, isso é uma incerteza. Qual é a possibilidade de, no meio do desenvolvimento de um projeto, no Brasil, o dólar aumentar ou o dólar cair? O dólar atingir um patamar de R$ 7,00 ou o dólar cair abaixo de R$ 5,00. Isso é um risco. Isso pode ser mensurado, isso pode ser estabelecido uma probabilidade de ocorrência. Então, o risco é aquilo o que eu posso prever, de bom e de ruim. A incerteza é aquilo que eu não tenho como prever. Por isso, as equipes que trabalham com risco, elas devem, antes de mais nada, estabelecer quais são os riscos envolvidos num projeto e o que fazer se aquilo vier a ocorrer. Tanto coisas que podem contribuir de maneira positiva para o projeto, quanto aquilo que podem contribuir de maneira negativa para um projeto. Vamos pensar, por exemplo, na variação cambial, que é um risco que envolve as empresas, tanto do setor industrial quanto as empresas de comércio. Se o dólar subir acima de um certo nível esperado, isso faz com que os insumos importados fiquem mais caros, mas também pode baratear a venda do produto para outro país. Ou seja, a moeda estrangeira mais alta favorece as exportações daquilo que não contém elementos importados. Como é que isso funciona dentro da estrutura de um projeto? Bom, se eu estou gerenciando um projeto que tem muitos insumos importados, a alta do dólar é um risco potencial negativo para o meu projeto. E eu preciso, inclusive, estabelecer o que fazer para cada patamar se isso começar a ocorrer. Ao contrário, a queda do dólar, já que eu vou adquirir insumos na moeda estrangeira, ela é um risco que pode ser calculado e ele pode ser muito positivo. Eu posso até me beneficiar dele entregando um projeto com o menor custo. Já, ao contrário, se eu estou produzindo com produtos nacionais apenas, eu já não tenho um risco muito grande de produção associada à moeda estrangeira. Mas se esse produto for para exportação, a subida da moeda é um fator que pode beneficiar essa produção, que pode beneficiar esse projeto. Então, é um fator cambial, ele é um risco que pode ser controlado, que pode ser muito bem estabelecido o que fazer em caso de ocorrência dentro da estrutura de um projeto. Quebra de máquinas. Existe a probabilidade de uma máquina quebrar? Existe. O que deve ser feito? Isso precisa ser estabelecido pela equipe que gerencia o risco. Um funcionário pode ficar doente? Um gerente pode ficar doente? Sim. Alguém pode se afastar da empresa? Sim. Isso é um risco? É um risco. O que eu faço se isso ocorrer? Então, tudo isso precisa ser estabelecido na gestão de riscos. Agora, um tsunami pode atingir um país? Isso é uma incerteza. Isso não há como prever. Então, no planejamento de riscos,
é essencial que a equipe, antes de começar o projeto, ela mapeie todos os riscos, tudo aquilo que pode ocorrer no desenvolvimento do projeto e, mais ainda, como eu vou abordar, o que eu vou fazer se um desses fatores ocorrer, tanto positivo quanto negativo. A equipe que trabalha com gestão de riscos do projeto, ela deve ficar sempre atenta para o aumento perigoso da probabilidade de ocorrência de um risco, sobretudo aqueles riscos negativos, né? Como identificar os riscos? É preciso conhecer muito bem todo o projeto e conhecer também aquilo que a empresa, que o contratante, que o patrocinador espera desse projeto, para saber quais são os riscos. Determinar esses riscos é crucial porque eles podem afetar o projeto como um todo. E alguns riscos eles podem até mesmo tornar um projeto inviável. E os gestores devem estar atentos, inclusive, para quais riscos seriam associados ou determinariam até mesmo o encerramento de um projeto. Essa atividade ela é qualitativa, mas também quantitativa. A primeira análise, claro, ela é qualitativa. Alguns riscos são difíceis de serem quantificados, mas eles precisam ser mapeados e as alternativas em caso de ocorrência devem ser estabelecidas. Além disso, deve haver também uma priorização. Caso mais de um fator ocorra simultaneamente, qual deles é mais importante? E o que é ser mais importante? A mais importante é a manutenção do projeto? Então, as prioridades devem seguir para combater ou para tomar posições com ocorrências que podem inviabilizar o projeto. A análise quantitativa dos riscos, quando possível, ela é muito bem-vinda. Especialmente os riscos econômicos ou aqueles de fatores já conhecidos como quebra de máquina, ausência de pessoas, todos esses riscos podem ser quantificados. E eles podem também ser quantificados em termos do que eles representam dentro da estrutura de um projeto. Alguns riscos são um pouco mais difíceis, mas também podem ser quantificados. Por exemplo, se eu tenho uma atividade que ela é muito importante e se eu acredito que exista o risco que a equipe não seja suficiente para desenvolver aquela atividade, eu tenho um risco de ter que contratar mais pessoas. Se isso ocorrer, o que eu vou fazer? Onde eu vou contratar essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quanto isso vai custar? São fatores de riscos que precisam estar lá dentro do planejamento e que devem ter respostas já previamente estabelecidas. Um concorrente pode chegar? Pode. Eu posso estar desenvolvendo um produto inovador e algum concorrente lançar esse produto antes no mercado? Sim, isso pode ocorrer. O que eu vou fazer nesse caso? Eu dou continuidade ao projeto como está ou eu vou inserir alguma mudança no meu produto para que ele não seja igual ao que o concorrente lançou antes? Além disso, de ter todos esses riscos mapeados, o que é uma tarefa bastante grande do serviço de planejamento, é preciso monitorar, é preciso acompanhar continuamente, do ponto de vista interno da empresa e também o cenário externo. Quais são os riscos dentro de uma análise tanto interna quanto externa e como é que esses fatores estão se comportando? Eu vou realmente precisar de mais alguém na equipe? Como é que a minha equipe está entregando? Ela está entregando as coisas dentro do prazo ou aparentemente falta alguém mais na equipe? Eu tenho ou não tenho as competências e habilidades necessárias dentro da equipe para fazer tudo aquilo que o projeto necessita ou está caminhando como era previsto dentro das linhas de risco, que eu necessitaria contratar alguém, e esse alguém vai ou não vai encarecer o meu projeto? Ele me mantém dentro daquelas linhas de custos ou ele vai estourar essas linhas de custos? Todos esses riscos precisam ser monitorados e é muito interessante que o gerente tenha uma equipe de controle e monitoramento de riscos que vá colocar em prática aquilo que foi previamente estabelecido caso os fatores de risco venham a ocorrer. Então, nós temos aqui algumas sugestões de como tratar com estes riscos. Nós vemos, por exemplo, aqui no fluxograma,
em que fase a fase foram mapeados os riscos de cada um desses quadrados, né? De cada um desses gestores. Gestor de integração, planejamento, quais são os riscos associados a isso? Aqui nós temos o escopo, quais são os riscos de que o escopo não seja atingido? Gestão do prazo, muitas vezes aqui foi colocado em vermelho porque isso é importante e, infelizmente, é difícil de manter o projeto dentro do prazo. O que pode afetar esse prazo? O que pode fazer com que as entregas não ocorram? São riscos importantíssimos também. Gestão de custos. O que eu faço se os riscos ocorrerem, se os fatores de risco se tornarem realidade, eles afetarem os custos? Gestão da comunicação e etc. Então, em todas as áreas eu tenho riscos associados e eu preciso saber o que fazer em cada caso. Eu preciso ter uma equipe atenta, acompanhando e sempre pronta para tomar atitudes para aproveitar quando o risco é bom. Muitas vezes janelas se abrem, né, do lado positivo desses riscos e outras vezes é necessário tomar atitudes corretivas para que os riscos não inviabilizem a execução do projeto. A gestão de aquisições do projeto, ela está muito em linha com isso, né? Eu preciso adquirir coisas de um projeto, né, máquinas, equipamentos, contratar serviços dentro dos custos e também, muitas vezes, para minimizar efeitos de fatores adversos ou, em algumas situações, para surfar, para aproveitar coisas boas que ocorrem no meio da gestão de um projeto. Por exemplo, se eu tenho previsto a aquisição de alguns equipamentos que são importados e no meio do projeto, antes do momento de aquisição, eu detecto uma queda na moeda estrangeira, isso é uma janela de oportunidade, é um risco, é um fator de risco positivo que deve ser aproveitado. Eu devo antecipar a compra para aproveitar o momento de queda da moeda estrangeira. Ao contrário, quando chega a fase de comprar algum insumo, é um momento em que subiu a moeda. Eu posso postergar essa compra ou é fundamental que a compra seja feita naquele momento? Se eu puder postergar, considerando, claro, né, que a probabilidade de queda da moeda estrangeira ocorra nos próximos dias ou nas próximas semanas, isso pode ser uma maneira de manter o projeto dentro dos custos. Riscos bem gerenciados e aquisições dentro do projeto, jogando aí dentro dessas margens e aproveitando os riscos bons e reduzindo o impacto negativo desses riscos. Por isso, a gestão de aquisição, em paralelo à gestão de todos os riscos na estrutura organizacional, na estrutura do fluxo do projeto, ela é imprescindível para o bom andamento do projeto e um dos fatores críticos mais relevantes para o sucesso nas entregas. E onde isso reflete? Lá no planejamento. Se o planejamento foi bem feito, todos os riscos foram identificados e eu sei o que deve ser feito caso cada um deles venha a ocorrer, ou seja, eu tenho planejadas as respostas para esses riscos, a probabilidade de obter sucesso no desenvolvimento como um todo do projeto, ela é muito, muito maior. Por isso, o planejamento, eu volto a enfatizar que o planejamento e a gestão dos riscos, elas são coisas cruciais e quanto mais longo for um projeto, mais importante isso se torna. Muitas pessoas tendem a acreditar que planejar no longo prazo é uma perda de tempo, porque os fatores de risco eles podem ocorrer com maior probabilidade. Mas, ao contrário, quanto mais longo é um projeto, mais importante é esse planejamento do fluxo e também de todos os riscos envolvidos. Em geral, projetos longos são mais sujeitos a flutuações que representam riscos, tanto positivos quanto negativos, e também as incertezas. Mas como as incertezas elas não podem ser mensuradas,
e é muito difícil saber se elas vão impactar ou não num projeto ou como, elas ficam de fora. Na verdade, o gerente ele deve se limitar àquilo que de fato ele pode gerenciar. As incertezas não são gerenciáveis, por isso ele pode até ter algumas dores de cabeça e até alguns pesadelos com esses fatores de incerteza, mas ele não pode trazer isso para dentro do processo de gestão, porque tornaria o trabalho dele infernal. Então, seguindo com as aquisições, o que é que nós temos de um projeto? Nós temos que o projeto tem vários elementos que todos eles representam pressão em cima do gerente. O gerente do projeto está aqui no meio. Ele fica pressionado pelo patrocinador, por quem está requisitando o projeto, por quem está pagando por ele, e ele tem que suavizar essa pressão em cima da sua equipe, né, da equipe de gestão do projeto, que por sua vez tem o papel de suavizar o impacto dessa pressão na equipe do projeto e também conversar com as partes interessadas. O fluxo de informação para cima e para baixo da parte do gerente, ele é fundamental. O gerente do projeto é a pessoa que vai dar satisfação, que vai se reportar ao patrocinador do projeto e que também vai se comunicar com todos os participantes do projeto e com as partes interessadas. E todo este universo aqui compõe o projeto. Alguns autores defendem que o patrocinador do projeto ele está fora do projeto, mas não. É fundamental que exista uma comunicação com ele. Até porque o projeto deve atender aos desejos e demandas desse patrocinador e também aos desejos e demandas de todas as partes interessadas no projeto. Por isso, o papel do gerente aqui não é do maestro na estreia de uma orquestra, onde ele fica elegante e regendo, mas sim ele fica circulando e trabalhando com todos esses elementos, com todos esses chefes de equipes e até mesmo com os integrantes das equipes, para que um projeto possa ser implementado de maneira a atender ao patrocinador, entregando aquilo que foi pedido, entregando aquilo que foi especificado no escopo e também submetendo aí a equipe ao trabalho dentro daquilo que foi planejado, dentro do que foi especificado, para que ninguém saia aí do seu quadrado, digamos assim. São muitos, então, os fatores que podem determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto. Riscos, incertezas, gestão da equipe. O gerente do projeto é aquela figura em que conhece toda a equipe, sabe de tudo o que está acontecendo na vida das pessoas envolvidas, mais ainda na vida até mesmo pessoal dos elementos mais importantes dentro da estrutura do projeto, e ele é que vai ser responsável pelo sucesso, mas também, mais ainda, vai ser responsabilizado por um fracasso. Um conselho: esteja sempre muito bem baseado na documentação. Se um patrocinador de um projeto alegar que o produto criado, o produto implementado, não é um sucesso, verifique se isso foi requisitado no escopo. Se o meu papel como gerente do processo, gerente do projeto, é entregar uma linha de produção funcionando, produzindo alguma coisa cujas especificações me foi passada, esse projeto não tem nenhuma responsabilidade quanto ao sucesso ou fracasso do produto no mercado. São coisas diferentes. Muitas vezes, dentro das empresas, essa linha ela é violada. E o gerente do projeto ele precisa saber disso bem e, novamente, buscar a documentação e dizer, olha, o que foi pedido foi introduzir dentro da empresa uma linha de produção. Nós estamos produzindo este produto da maneira que foi solicitada. Se o produto é ou não um sucesso de mercado, isso não é problema da minha equipe. Minha equipe fez o que foi prometido. O produto está sendo feito, o produto está sendo entregue.
Muitas vezes, essa linha ela é atravessada e é feita uma confusão, até mesmo da parte dos patrocinadores, entre o projeto e o processo. O gerente precisa sempre ter em mente qual é o papel dele e qual é o papel do projeto. Se ele não tiver isso claro, ele não vai conseguir transmitir essa clareza para toda a equipe dele. O que é o nosso papel dentro da estrutura do projeto e o que não é. Nós vimos que existem empresas que têm um organograma voltado para projetos. Nesse caso, é mais fácil traçar essa linha. Quando a empresa não tem uma estrutura voltada para projetos, mas sim as pessoas que desenvolvem os projetos estão naquele organograma mais vertical, isso é uma grande dor de cabeça para o gerente do projeto, porque as mesmas pessoas que trabalham nos processos da empresa, os processos que são contínuos, elas também trabalham no projeto. E aí é muito difícil traçar uma linha que é muito tênue entre o que é o projeto e o que é o processo. Por isso, eu disse que as empresas que já têm uma estrutura organizacional voltada para projetos, elas acabam representando menos dores de cabeça para o gerente do projeto. E ele consegue, inclusive, distinguir entre o sucesso ou fracasso do projeto e o sucesso ou fracasso do produto. Um projeto pode ser perfeito na criação de um novo sistema de controle de RH, gestão de RH, por exemplo, desde que todas as fases sejam entregues e que o escopo seja atingido. Se a empresa vai ou não obter o sucesso desejado com este produto, isso é uma outra história, isso é um outro problema. Pode ser que o projeto seja um sucesso. A equipe de TI conseguiu entregar aquilo que foi solicitado dentro do prazo e com todas as especificações. Mas pode ser que esse produto não gere o resultado esperado dentro da estrutura da empresa. Isso é um problema de quem? Do gestor do projeto? Não, ele entregou o projeto que foi solicitado. Por isso, o diálogo do gestor do projeto com a alta administração, lá na fase do planejamento, ele também é importante. Porque precisa ficar claro algumas observações que ele pode fazer, sendo conhecedor da empresa, sobre as requisições. Ele pode dar palpites, ele pode dar sugestões, mas a partir do momento em que foi estabelecido o que se deseja do projeto, ele precisa colocar tudo isso no escopo, tornar esse documento oficial, para que futuramente ele não seja cobrado pelo sucesso ou fracasso do produto, mas sim pelo sucesso ou fracasso do projeto de implementação do produto ou do serviço ou de uma nova linha. Por isso, meu conselho, gerente de projeto, atenha-se ao sucesso ou fracasso do seu projeto, ao controle da sua equipe e mantenha sempre em dia toda a documentação que estabelece aquilo que faz parte do projeto, aquilo que é o escopo do seu projeto. Eu sou o professor Paulo Quintairos, da Universidade de Taubaté, e conversei com vocês sobre elaboração e análise de projetos. Sugiro a vocês que pratiquem muito. Como eu disse, cada projeto é único. Existe uma receita de bolo para um sucesso ou fracasso? Não. É possível que, seguindo as mesmas diretrizes de um projeto que foi um sucesso, um outro projeto seja um fracasso? Sim, porque cada projeto é um projeto diferente, é um caso diferente, é um momento diferente. Não existem regras fixas, mas cabe